Agora, essa questão do fechamento das agências aí para o povão é para incentivar. Eu tenho certeza que eles vão incentivar e vão fazer uma campanha multimilionária de televisão na internet para incentivar as pessoas. Olha, hoje o dinheiro, a facilidade e segurança, eles vão usar isso, segurança, não vai ser roubado, você vai usar dinheiro digital. O dinheiro digital é uma realidade, é criptomoeda. E o Brasil tem a sua criptomoeda, é o Drex. Você vai receber o seu salário em Drex, a moeda Drex, a cripto Drex. E aí, meu querido, só que a diferença, não sei se o ouvinte já sabe o que é o Drex, é uma CBDC, é uma cripto criada e gerenciada pelo Banco Central. E essa cripto vai rastrear o que você faz com ela. Vai passar as informações onde você está gastando, para quem você está passando. E o pior, se esse dinheiro, se essa sua quantia Drex será autorizada para comprar algumas coisas. Por exemplo, eu duvido que você no futuro conseguirá fazer uma assinatura da Brado Plus com Drex, que é o dinheiro que vai aonde ele quer, não aonde você quer. Essa é a iniciativa do governo com o Drex. A CBDC tem esse objetivo. Isso não é teoria da conspiração. A China já implementou a CBDC deles. Se você não tem o score, você não recebe. Você não gasta o dinheiro. Você não consegue ter lá, eu tenho 200 Drex na conta, vou comprar aqui uma carteira de cigarro, sei lá. Não está passando. Ah, não, porque esse dinheiro aqui não está autorizado para esse tipo de produto, para esse tipo de compra. Outra finalidade é o rastreio total, integral daquilo que você está fazendo, de todas as suas transações bancárias. Só resumindo aqui superficialmente o que é uma CBDC. Diferente do Bitcoin, que não tem absolutamente nada a ver, que é uma criptomoeda descentralizada, que não tem um banco central que emite a moeda. O Bitcoin, ele é emitido na blockchain, por vários nós de Bitcoin espalhados ao redor do globo. Então é descentralizado. E o Bitcoin é a arma, é a salvação para o Drex. Quem não entender blockchain, Bitcoin, cripto, estará fadado ao fracasso e vai penar nesse negócio de Drex. Lembrando que acredito que o Drex não será, o impacto não será assim de uma hora para outra. Eles vão colocar o Drex, vão emitir algumas facilidades para as pessoas, inclusive o povo mais pobre. Esse negócio de proibição, de controle, de que você vai gastar ou não vai acontecer agora, vai demorar um pouco para acontecer. Eu tenho certeza, Tarcísio, presidente da República, nós teremos aí a concretização do Drex aqui no Brasil. Você não acha, Vanessa? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. A gente vai ter a concretização do Drex, seja qual for o presidente Timóteo eleito. Inclusive, eu queria que um dos presidenciáveis aí viesse com uma proposta de exclusão e extinção dessa possibilidade, né? Mas o controle social, a tirania é algo evidente, tanto naqueles que se dizem de direita, como nos de esquerda, que a gente já sabe que querem isso e são os fomentadores disso. E, sem dúvida alguma, é uma realidade que vai bater na porta do brasileiro e que muita gente está achando que vai ser legal. Ah, eu não dei, eu já escutei isso. Eu pago meus impostos, com aquele orgulho que a pessoa tem de pagar imposto, né? Eu pago meus impostos, eu ando corretamente, vai ser maravilhoso. A moeda digital. Estou das 4 linhas. Então, pago os meus impostos. Fique de 4 para as 4 linhas e receba. Tá aí. O cara me falou, eu publiquei lá porque o Haddad veio ontem com uma proposta ao governo federal, vai taxar a criptomoeda, né? Aí eu respondi lá, vai taxar como? Taxe os meus bitcoins. Aí o cidadão, mas vai taxar quem tem na corretora. O Bitcoin na corretora. Eu falei, esse que tem dinheiro na corretora merece sim ser taxado. Quem até hoje, quem tem Bitcoin no banco, ainda não entendeu autocustódia, o saque dos seus Bitcoins para suas chaves pessoais, merece ser taxado. Merece ser taxado, se lascar. Isso aí merece mesmo. Todo mundo fala. O Renato ontem deu entrevista no Pânico. Aliás, só falou disso, né? Eu estava esperando ele falar de política, alguns outros assuntos. Ele não falou. Mas pelo menos ele disse a bandeira mais clara, a salvação econômica e até moral para muita gente, o imperativo moral, é o Bitcoin.
é o Bitcoin. Se você ainda não estudou o Bitcoin, você não entende, acha que é brincadeira, que não sei o quê, você vai ficar aí com Drex, meu querido. Vai ficar com Drex, com o governo vendo o que você está gastando, liberando ou não, você vai ter um score social, pontuação social. É o score, é a sua pontuação. Se você publicou coisas criticando o governo lá na sua rede social, você vai ter o score negativado. Você duvida disso, ouvinte? Você acha que isso é teoria da conspiração? Hein? Tá ouvindo eu falando? Tá aí me vendo na sua casa. Você acha que eu tô falando besteira? Tá vendo o que o Moraes está fazendo sozinho, monocraticamente, sem a interferência de absolutamente ninguém? Mandando, desmandando, mandando pra cadeia gente inocente, bloqueando rede social. O sonho da classe política, dos ministros do STF, é falar o seguinte: olha, você me xingou, você me criticou, você vai ter a sua pontuação esse mês reduzida. O Drex que você tem, você não vai conseguir gastar com atividades supérfluas. Como é que eles falavam na pandemia, Vanessa? Quando você não podia comprar um negócio ali no mercado, aquele absurdo soviético, né, que nós vivemos na pandemia. Como é que era o nome? Atividades não essenciais. Sim. Então você só vai gastar o seu Drex, já que você tem uma pontuação baixa, você só vai gastar o seu Drex com atividades essenciais. Só vai conseguir comprar arroz e feijão. O resto, cerveja, bloqueado. Porque esse mês você xingou o Moraes, você xingou o Lula, você xingou o Tarcísio, sei lá, o político. Entendeu? É assim, meu querido. E você acha que é teoria da conspiração? Na China já acontece exatamente desse jeito. Só um parêntese, Timóteo. Isso aconteceu. Vivemos... A pandemia foi um outro experimento social para ver até onde as pessoas aceitam serem escravizadas. Durante a pandemia, aqui na cidade de Salvador, a gente era proibido de comprar cerveja a partir de sexta-feira. Tinha uma data da semana. Em diversas cidades por aí, se eu não me engano, em Porto Alegre, e aqui também, lojas americanas, por exemplo, era fechada as gôndolas que vendia... Absurdo. Tupperware, calcinha, sutiã. Você só podia comprar, você estava lá na loja, mas você só podia comprar alimentos. Isso não é um controle social, não é o Estado intervindo no seu direito de comprar. E se eu só tiver aquele tempo para comprar? Isso é comunismo, Vanessa, soviético. Comunismo. E assim foi aplaudido por toda a classe política. Toda a classe política, sem exceção. Porque até quem dizia que não concordava com isso, que na época era presidente da República, deu o aval para que todos os governadores e prefeitos atuassem contra a população. Então, assim, olha, eu vou continuar aqui na minha posição de líder máximo, dizendo que eu não concordo. Mas vocês que estão aí na ponta, meus súditos, terão de se submeter aos governadores e prefeitos. Nunca, isso não é da alçada deles, mas eu estou abrindo mão para que seja, para que vocês experimentem o que é votar em uma pessoa. Ou seja, ele tirou a responsabilidade dele, aí ele falava em público assim: você não votou no seu prefeito? Cobre dele. Sim, mas só que a gente não vota no prefeito para que ele controle a nossa vida. É outra história. Quem, teoricamente, deveria deliberar sobre esses assuntos é o presidente da República. E aí ele abre mão dessa deliberação e ainda sai como herói da pandemia, como alguém que não obrigou ninguém a se vacinar. Não, ele obrigou indiretamente sim, porque ele colocou a população escravizada na mão de pessoas, na mão de diversos governadores e prefeitos por meio de decreto. O que a gente está falando aqui, ouvinte, quando a gente defende o Bitcoin, não é que o Bitcoin tornará o mundo em que estamos um paraíso. O que a gente fala aqui, sendo, eu pelo menos, aqui Vanessa também, sendo conservadores, a gente está dando caminhos para você respirar nesse mundo, principalmente o Brasil sendo venezuelizado. São caminhos. Não é que vamos transformar o Brasil nos Estados Unidos. Eu acho isso muito difícil. Você, na época da pandemia, por exemplo, estava tudo fechado. Os restaurantes. Eu encontrava um caminho. Eu, na época, com os meus amigos, a gente tinha um restaurante que a gente conhecia e almoçava, e outros milhares faziam a mesma coisa. A gente sempre encontrou caminhos para fugir da ditadura. Sempre. É isso. O Bitcoin é um caminho também. A mesma coisa que a gente fazia lá na ditadura sanitária, de não conseguir comer num restaurante, tomar um café da manhã. A gente encontrava, olha, o restaurante tal tá abrindo para pessoa tal, indicação tal, eles abrem. Acabou.
É isso que eu estou falando para você, são caminhos. Você fazia da sua própria casa um restaurante, chamava seus familiares. Não, mas tinham restaurantes, tinham lugares abertos, eu não vou divulgar quais, vários lugares que secretamente abriam, conheciam, indicavam. E é assim que vai funcionar nos próximos dias, ouvinte. É desse jeito, Vanessa. E o Bitcoin é um caminho também para isso. O Bitcoin é um caminho para você conseguir paz financeira e você não contribuir com o legacy, né, que é o sistema bancário utilizado para financiar uma série de coisas imundas, absurdas. É para isso que serve o Bitcoin. Agora, não, porque o Bitcoin é o que vocês defendem, é como se fosse a libertação. Nada disso, é um caminho. Como ir num restaurante na época da pandemia, como ir numa igreja que estava lá, fazia cultos, infelizmente, como é que eu posso falar? Cultos clandestinos, porque as igrejas estavam fechadas, eram caminhos contra o Estado, a tirania do Estado. Agora, se você não quiser caminhos, eu prefiro usar o Drex, vou pagar o meu imposto, eu prefiro. Então acabou. Você, meu querido, sabe o que você pode fazer. Eu estou falando aqui de caminhos para você ajudar a sua família e a você mesmo. O Bitcoin eu queria ter aprendido Bitcoin, blockchain, em 2019. Fui aprender só no ano passado. Aliás, eu já sabia, mas fui entender mesmo. Demorei para entender, achando também, deixa para depois. O Renato enche o saco com esse negócio. E acabou. Hoje eu vejo que é uma maravilha. Eu também. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, ouvinte. Eu faço os meus gastos diários com criptomoeda. Tudo absolutamente. Certo? Agora, quer aprender disso aí? Você tem que estudar. E não é coisa difícil. Meus gastos diários eu faço com cripto. Como isso, Timóteo? Eu tenho meu curso. Aí as pessoas vão falar, Timóteo tá querendo vender curso. Também, a gente vende aí, tá na Brado Plus. Você assina a Brado Plus, vai ter acesso a todo o conteúdo, inclusive o meu curso. Coloca aí, Brado Plus, tem o QR Code na tela, ou digite bradoplus.com. bradoplus.com. Mas você tem na internet também, no YouTube, o mesmo conteúdo aí. Tô sendo bastante sincero para as pessoas, que não é exclusivo. Muita gente já faz isso. O Renato, ontem na entrevista dele no Pânico, deixou um link no programa lá de todo o conteúdo para o povo baixar de graça. Mas tá certo, porque são caminhos de salvação. Eu tô dizendo para as pessoas aqui isso. Eu vou dizer um negócio, ninguém sabe quanto eu gasto, faço as minhas transações aqui. Não sei se eu podia falar isso ao vivo, mas Agora, o ouvinte, porque eu não entendo isso, tal. Irmão, procure saber entender logo o mais rápido possível. Volta aqui Rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.